Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Zacarias 4, 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Santo Deus e Pai, aqui estamos na tua presença, Senhor. Glórias e honras ao teu nome. Diante, Senhor, de um tema tão promissor, Senhor, tão importante para a vida dos teus servos. Eu sei, Senhor, que se eu conseguir transmitir tudo aquilo que tu colocou no meu coração, esta igreja será edificada de forma formidável. Ó Senhor, então ajuda o teu servo a fazer a tua vontade aqui esta noite. Me dá, Senhor, as palavras corretas, me dá a instrução correta, o direcionamento correto, para que eu possa atingir o coração dos teus filhos e que neles eu coloque uma boa semente. E estando este coração preparado, esta semente possa brotar e produzir frutos para a glória do teu nome. Senhor, se tudo isso tu fizeres, é lógico que nós não teremos nenhuma glória, porque a glória sempre pertencerá àquele que é o Senhor da igreja. Eu te louvo por tudo. Amém. Podeis assentar, queridos. Amados irmãos, aleluia, glória a Deus. Eu quero primeiro trazer aos irmãos uma certa ou um certo teor histórico, mas de importância, de relevância para o assunto que iremos tratar, porque em alguns momentos o cristianismo, em alguns momentos, ou direi até hoje, existem algumas pessoas dentro do cristianismo que acreditam que é possível, dentro da cosmovisão trazida por Jesus, o Evangelho de Cristo, levar alguém a uma conduta respeitando os sinais e símbolos religiosos pela força. E este talvez tenha sido o maior erro do cristianismo, porque Deus não quer soldados militando o evangelho forçados, que não sejam de verdade voluntários, que não sejam verdadeiramente e que não estejam fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos de forma voluntária. Estar voluntário na obra de Deus é a única forma de agradá-lo. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não precisa de você. Deus, para fazer a sua obra, não depende de você. Deus, para fazer o evangelho chegar em qualquer parte do mundo, não precisa que você faça. E é porque Ele não depende de mim, que Ele quer que eu faça aquilo que Ele quer que eu faça de forma voluntária. É complicado, eu tento explicar melhor. Olha só. Como Deus não precisa de mim, a única forma dele se agradar do meu trabalho, da minha obra, do meu exercício dentro da obra de Deus, é se isso que eu esteja fazendo esteja sendo feito de forma voluntária. É verdade, aleluia. Conhecendo a vontade de Deus. É da vontade de Deus suprema que o evangelho seja anunciado. Deus quer que o evangelho seja pregado.
Deus quer que o Evangelho seja anunciado em todas as partes do mundo e a toda a criatura. Mas Deus não quer que nenhum dos seus apóstolos, seus missionários, seus enviados façam isso de forma forçada, à força ou por algum outro motivo. Ele quer que você faça isso de forma voluntária. Aleluia. Deus quer que você obedeça a Ele, não porque você será de alguma forma castigado. Deus quer que você obedeça a Ele, porque Ele quer que você faça isso de boa vontade. É verdade. Então, queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender, para entendermos melhor o que é ser um voluntário, aquele que se dispõe a fazer algo, que não era, digamos desta forma, não era minha responsabilidade. Ser voluntário é fazer alguma coisa em que eu não fui pago para aquilo, eu não recebi dinheiro para aquilo. Ser voluntário é fazer algo de espontânea vontade, do meu desejo, da minha satisfação. E isso só é possível aos seres humanos. Fazer algo por vontade própria só é possível aos seres humanos. Porque só aos seres humanos Deus deu a condição cognitiva de especular, já falei sobre isso aqui, de pensar sobre dois pontos e decidir qual destes caminhos seguir. Só o ser humano tem esta capacidade, só o ser humano foi capacitado para isto. Desde a criação, e aqui nós vamos falar de um ponto nevrálgico da doutrina da nossa igreja, porque há muita discussão sobre o tema, mas que nós, assembleianos, sem nunca nos aprofundarmos, já cremos nisso, que é o livre-arbítrio. Glória. Desde a criação, Deus já criou o homem com a condição de fazer e tomar escolhas, para que estas escolhas decidam o seu futuro. Alguém pode contestar, dizer que não é assim, porque então o homem interfere na vontade de Deus, na soberania de Deus, mas a soberania de Deus não pode ser tocada, porque mesmo que você não faça o que Deus quer que você faça, a vontade dele, a vontade macro dele, aquilo que ele quer para o final da história da humanidade, não pode ser mudada porque você mudou a sua escolha, a sua decisão. Então, desde o princípio, Deus deu ao homem essa condição de livre-arbítrio. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, é só voltar ao princípio. Todas as vezes que as Escrituras se referem ao princípio, ela quer contar a história do Gênesis. Todas as vezes fala assim, no princípio era o verbo. Deus está nos reportando para lá, para a fundação do mundo, para os primeiros tempos, para as primeiras criaturas. E lá no jardim, que você conhece a história, Gênesis 2:16 e Gênesis 17, a história narrada ali naqueles 2 versículos é sobre Deus ter criado um jardim e no meio deste jardim ter plantado 2 árvores. Uma delas é a árvore da ciência do bem e do mal. E no versículo 16 Deus dá uma ordem ao homem. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Para um Deus todo-poderoso, se quisesse que o homem fosse forçado a obedecê-lo, se quisesse que o homem fosse forçado a não comer, que o homem fosse tolhido da sua liberdade de escolha, do seu livre-arbítrio, imediatamente o que Deus faria? Colocaria, alguma forma, uma cerca ao redor da árvore. Uma vigilância. Uma vigilância, lembrou bem,
E você pode lembrar bem deste texto, porque logo após a queda, Deus faz exatamente isso. Porque agora, o homem que podia comer livremente de todas as árvores, inclusive da árvore que dava vida eterna, agora ele foi proibido. E quando há uma proibição para que o homem não faça, diferente de uma ordem para que o homem obedeça livremente, Deus agora coloca os seus guardiães, coloca os seus anjos e não permite que o homem coma mais da árvore da vida eterna. Então observe que no primeiro momento Deus queria que o homem obedecesse livremente. Agora Deus não quer mais que o homem obedeça livremente. Deus quer punir o homem e coloca um obstáculo. Então, se Deus não quisesse que o homem tivesse livre-arbítrio, colocaria um guardião ao redor da árvore da ciência do bem e do mal. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Muito bem. Alguém vai dizer que após a queda, o homem perde o seu livre-arbítrio. Eu continuo duvidando desta teoria. E eu penso assim porque lá no livro do princípio, logo imediatamente após a queda, Deus faz uma proposta a Caim. A Bíblia diz no capítulo 4 de Gênesis que Caim ofereceu um sacrifício a Deus e Abel, seu irmão, também. Que Deus atentou ao sacrifício de Abel e não atentou ao sacrifício de Caim. E notou Deus que no coração do homem que era livre havia uma ponta de ira, de raiva, de rancor, não contra Deus, porque ele não podia fazer nada contra Deus, mas contra Abel. E o que Deus faz? Deus conversa com Caim. Deus diz a ele: olha, Caim, se bem fizeres, versículo número 7, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Deus está dizendo: você continua, mesmo após a queda dos seus pais, podendo decidir entre fazer algo e não fazer. Deus quer que você obedeça de forma voluntária. Se Deus quisesse tolir a liberdade de Caim, Deus protegeria de alguma forma Abel. E ele tinha poder para isso? Sim. E se ele quisesse que Caim não conseguisse matar Abel, Deus poderia fazer? Sim. Mas entenda uma coisa: Deus tem nos dado desde o princípio esta liberdade de escolhermos obedecê-lo de forma livre. É verdade, aleluia. Espero que não haja dúvidas que esta liberdade existe para todos nós ainda hoje. Depois da queda havia para Caim, depois da queda existe para nós. Queridos irmãos, mas eu estou falando de voluntariedade. Só é possível ser voluntário se houver livre decisão, livre escolha, se eu puder decidir ou não fazer algo. É verdade. Só existe ser voluntário porque existe livre-arbítrio. Só existe livre-arbítrio porque Deus concedeu ao homem desde o princípio e a queda não alterou esta situação. Muito bem. Amados irmãos, o arbítrio, pelo que o nome já diz, e é fácil entender, que ele faz parte desta nossa composição que nos difere de todos os outros animais. O cérebro humano é o maior diferencial entre homem e qualquer outra criação de Deus. Os irmãos compreendem isso? O cérebro humano é o grande diferencial entre o homem e todas as demais criações. O homem só consegue dominar sobre todas as esferas do campo, não é porque ele é mais forte, é porque ele tem cérebro. Quando Deus disse a Adão: olha, Adão,
você deve dominar sobre todos eles. Deus não deu mais força a Adão do que deu ao leão, nem deu mais força a Adão do que deu ao urso. Mesmo assim, por esta capacidade que temos, nós podemos dominar sobre todas as feras do campo. E Deus nos deu esta capacidade, não simplesmente para dominar sobre as feras, mas para dominarmos a nós mesmos. É verdade. Que é o mais difícil. Como é difícil. Queridos irmãos, para nós entendermos esse estado voluntário, e eu expliquei livre-arbítrio apenas para você entender que só existe voluntariedade se houver livre-arbítrio, e como há livre-arbítrio, provamos pelas Escrituras, então é possível ser voluntário. É possível fazer alguma coisa por Deus que não seja formatado pelos métodos humanos. Ou seja, quando eu quero que alguém faça alguma coisa para mim, eu forço e ele faz. Eu tenho mais poder, eu tenho maior autoridade, eu tenho posição, então eu faço com que ele cumpra a minha vontade. Mas Deus só se agrada de nós quando nós somos voluntários. Aleluia! Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, verso de número 2. Só há, queridos, um obstáculo a ser transpassado. Este é o maior obstáculo humano para que você possa de verdade cumprir a vontade de Deus. Só existe um obstáculo que impede com que nós sejamos voluntários. É a nossa mente. Paulo, talvez, quando escreveu este texto, não soubesse como o cérebro funcionava em cada parte dele. Não soubesse como o cérebro funcionava e este cérebro comandava as ações humanas. Talvez Paulo não entendesse a profundidade daquilo que ele iria ensinar em Romanos capítulo 12, versículo 2. Era tão complexo, queridos irmãos, que nenhuma outra mente humana daquela época escreveu um texto tão denso como Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha só. E não vos conformeis. Não esteja da mesma forma. Não seja como a forma do mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos aqui é uma mudança que eu mesmo faço através de algum sentido próprio. Transformai-vos pela renovação, um novo pensamento, uma forma de agir, um novo modelo, uma nova estrutura do vosso entendimento. Aleluia. Da vossa forma de pensar. Transformai-vos pela renovação do vosso modo de pensar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aleluia. É preciso. E Paulo escreve isso depois de convertido, porque antes de convertido ele não teria condições de escrever isso. Só é possível compreender a perfeita vontade de Deus se eu mudar a minha forma de pensar. Paulo está falando, inspirado pelo Espírito Santo, mas está falando dele mesmo, da própria vida dele. Paulo está dizendo, olha, eu precisei mudar o meu modo de pensar, para que eu pudesse entender qual era a vontade de Deus para a minha vida. Aleluia. E a partir deste momento, eu fiz um serviço voluntário a Deus.
Glória a Deus. O que nós precisamos compreender, queridos, quando analisamos livre-arbítrio, é que todas as nossas decisões, elas geram consequências. Todas as nossas decisões geram consequências. Todas as vezes que eu decido vir ao culto, esta minha decisão de vir ao culto tem alguma consequência, seja ela espiritual, seja ela física. Dá para entender o que eu quero dizer? Não quero espiritualizar tudo. Todas as minhas decisões, elas geram consequências. O livre-arbítrio em Adão trouxe para ele consequências. Você sabe, tem uma lista lá no Gênesis dizendo quais foram as consequências da atitude de Adão de usar o seu livre-arbítrio. Você também sabe quais foram as consequências na vida de Caim por ter utilizado o seu livre-arbítrio. Consequências. Quando Paulo, depois do encontro em Damasco, ou quando teve o seu encontro em Damasco, no caminho de Damasco, nós dissemos que ele escreveu Romanos 12 depois do encontro. Ele teve um encontro e o texto é fenomenal. Atos 9:5. Ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti. Tem consequências às suas decisões, tem consequências às suas escolhas. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Alguns estudiosos dizem que a ideia de aguilhões aqui, que na palavra, na sua essência, quer dizer ponta que fere, ou veneno colocado no escorpião, por exemplo, aguilhão, nesse sentido de algo que fere. Mas aqui nesse texto, o que Deus está dizendo é: eu estou te dando um impulso. Aleluia, ouça isso por favor. Eu estou te dando um impulso para que você transforme a sua mente. Aleluia. O ponto de partida é: eu vou te dar um impulso aqui. Vai ser duro para ti se você continuar querendo fazer o contrário. Eu vou te dar um impulso. Olha, o impulso é este: ouça a minha voz. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vai continuar me perseguindo? Glória, aleluia, aleluia, glória. Aleluia. A partir daquele momento, queridos, Paulo sofreu o processo de transformação da sua mente, porque Paulo estava habituado a fazer as coisas. Tudo que Paulo fazia estava ligado a um sistema de recompensa que existe em todo ser humano. Tudo que Paulo fazia estava ligado a um sistema de recompensas que está no cérebro humano, instalado, como que fosse um programa. E todas as vezes que você faz alguma coisa que lhe dá prazer, a sua tendência é fazer novamente. O prazer aqui pode ser infinito, porque o prazer pode vir por uma ascensão de classe. O prazer pode vir porque alguma coisa lhe alegrou. O prazer pode vir porque alguém lhe deu parabéns. O prazer pode vir porque alguém lhe deu dinheiro. O prazer pode vir porque alguém lhe recompensou de alguma forma. Mas eu quero explicar para os irmãos primeiro, para os irmãos entenderem como funciona o cérebro humano. Eu vou falar de chocolate. Quando alguém come um chocolate, aquela substância libera no cérebro uma sensação de prazer. E é por causa da sensação de prazer que você sente vontade de comer chocolate de novo. Entenderam? Muito bem. Aleluia. Como o cérebro humano tem uma parte que está ligada a essa sensação de prazer,
Todas as vezes que você come chocolate, aquela sensação volta e a sua tendência é repetir aquilo e você não faz mais porque você pensa, mas chocolate faz bem para a saúde? Não, você faz pelo simples prazer que aquilo lhe dá. As questões de certo ou errado são resolvidas em outro lugar do cérebro e aí o conflito entra. Mas chocolate engorda. Mas se o prazer do chocolate for maior do que a sua racionalidade que está em outra parte do seu cérebro, você come o chocolate de novo. Os irmãos estão entendendo? Muito bem. O cérebro de Paulo, tudo que Paulo pensava e agia estava vinculado ao seu sistema de recompensa. Não pense que Paulo gostava de matar crente. Paulo sentia prazer na recompensa que isso lhe trazia. É verdade. Deu para você entender isso aqui? Havia uma recompensa quando Paulo perseguia o povo de Deus. E Paulo estava pronto a receber essa recompensa de novo e mais vezes. E muitas vezes Paulo estava angustiado. Eu quero uma carta, que eu quero ir perseguir mais crentes. Porque aquilo trazia prazer para Paulo. E onde se concentrava o prazer de Paulo? Porque todas as vezes que Paulo fazia isso, ele mesmo sentia prazer, porque ele era fariseu de fariseu. É verdade, aleluia. Olha só o que Paulo escreveu aos Filipenses 3,4. Ainda que também podia confiar na carne, se alguém pode cuidar, que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Todas essas coisas traziam prazer para Paulo. É igual o crente que quer ser o super crente e ele sente prazer quando alguém o elogia, quando alguém diz que ele é melhor do que o outro, sabe? Muito bem. Paulo sentia essas coisas e por isso ele continuava perseguindo a igreja. Enquanto Paulo tinha prazer nessas coisas, ele nunca ouviu uma pregação, porque ele viu Estevão pregar e converter a muitos, mas Paulo tinha prazer em matar crentes. Por quê? Porque aquilo fazia parte da construção que ele tinha feito para a sua vida. Prazer naquelas coisas. E deixa eu te dizer uma coisa. O sistema de prazer na vida de Paulo, de ser reconhecido, era tão grande que mesmo que em algum momento não houvesse nenhuma recompensa, mesmo assim ele queria fazer aquilo, porque aquilo satisfazia a ele. Paulo foi perseguidor da igreja de forma voluntária. Ninguém obrigou Paulo a ser perseguidor da igreja. Você está entendendo isso aqui? Ninguém obrigou Paulo a ser perseguidor da igreja. Ele se ofereceu a perseguir a igreja, ele se ofereceu a estar ali julgando Estevão, ele queria, ele foi procurar as cartas porque ele queria até Damasco. Você está entendendo isso? Um político em exceção. Aleluia. Só que no versículo 7 de Filipenses 3 que nós lemos, Paulo diz assim: mas o que para mim era ganho, o que para mim era prazer, o que para mim me trazia alguma virtude, o que para mim trazia alguma alegria, eu reportei por perda, por Cristo Jesus. Glória! Aleluia! Aquilo que me dava prazer, agora vivendo Romanos 12:2, transformado pela renovação do teu entendimento, para saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Paulo agora entende o seguinte: com o mesmo prazer que eu fui perseguidor da igreja, eu serei anunciador do Evangelho de Cristo. Oh, glória! Aleluia! Amados irmãos, entendam isso aqui. Não haveria
segundo o entendimento do mundo que Paulo tinha construído para ele, não haveria no trabalho que Paulo iria realizar de forma voluntária nenhum prazer igual ao que ele tinha anteriormente. Ele nunca seria o grande conhecedor das Escrituras, Paulo de Tarso. Não, ele não seria mais ovacionado, não seria visto como fariseu de fariseu, nada das coisas que traziam prazer para a vida dele. Mas só que Paulo decide fazer, por quê? Porque a mente de Paulo tinha sido transformada. Olha só a proposta de Jesus: não se preocupe, Ananias, pode ir lá, porque eu vou mostrar a Paulo o quanto ele tem de padecer por causa do meu nome. Oh, glória! Só que quem é transformado, quem não vive mais o sistema de recompensas do mundo, oh glória a Deus, eu muito me deixarei gastar pelas vossas almas. Quem deixou, quem abandonou a forma de pensar do mundo, o prazer que o mundo traz, agora de forma voluntária se oferece ao sacrifício. É isto que Paulo faz com a vida dele. Aleluia! Glória! Oh, glória! Amados irmãos, deixa eu te falar uma coisa que é muito difícil, mas é possível acontecer. O cérebro, você, sua mente, precisa sentir prazer em servir a Cristo. É verdade. Aleluia! Você só vai ser um servo voluntário quando você tiver prazer em fazer isso. Glória! Ainda que alguém não te entenda, ainda que alguém diga assim, mas ele prega de um jeito ruim, eu não gosto, mas você só vai conseguir fazer a vontade de Deus na sua vida quando você tiver prazer em servir a Cristo, não importa qual seja o serviço. É verdade. Porque tem serviço que todo mundo quer fazer, mas tem serviço que poucos querem meter a mão. Tem serviço que todo mundo quer aparecer, mas tem serviço que ninguém quer pôr a mão. Mas só será com prazer se você entender que aquilo que você faz para Cristo lhe dá prazer. Não depende de recompensa humana, não depende de que alguém lhe veja, depende apenas do seu prazer em servir a Deus. Glória! Glória! Paulo está ensinando em Romanos capítulo 12, versículo 2, que é preciso vencer o sistema de recompensa que o mundo introduziu na nossa mente. É verdade. Só sendo um servo voluntário do Senhor, você não se corrompe por dinheiro. Glória a Deus. Oh, glória. Ouça isso aqui que eu vou falar. Digo sem estar escrito, mas eu percebo desta forma. Eu tenho quase que absoluta certeza que os discípulos foram tentados a serem manipulados, quem sabe com brindes, quem sabe com alguma outra coisa, para que eles não contassem aquela história mais, para que eles esquecessem a ressurreição, para que eles dissessem, não, nós não sabemos o que foi que se deu. Eu tenho certeza absoluta, assim como fizeram com aqueles guardas, olha, espalhem por aí que vocês estavam dormindo e alguém roubou o corpo. Sabe por quê aqueles soldados falam isso? Porque eles viviam o sistema de recompensa do mundo. Aleluia. Mas o discípulo fiel, verdadeiro, não vivia esse sistema. Ele tinha sido transformado. A sua mente tinha sido impulsionada pelo Espírito Santo para viver em outro sistema. O sistema do voluntário para servir a Cristo. Glória! Aleluia! Aleluia. Glória! Queridos irmãos, quando você não tem prazer em servir a Cristo por servir a Cristo, quando você não tem prazer por servir a Cristo, simplesmente por servir a Cristo, quando você não tem esse prazer, sabe o que é que acontece? Você se preocupa com salário. Você se preocupa não só se você está ganhando salário, mas se o outro está ganhando mais do que você. Você se preocupa com as barganhas. Eu vou falar aqui
Queridos, longe de mim de falar contra dízimos, mas entenda uma coisa, por favor, você precisa entender isso. Você precisa dizimar na casa do Senhor por voluntariedade. Enquanto você estiver dizimando por barganha, o seu dízimo é aceito como moeda, mas não é aceito por Deus, porque o seu coração não é livre do sistema mundano. Aleluia. Imagine se Deus precisa do seu dinheiro. Oh, glória a Deus. E você fica pensando que vai fazer barganha com Deus. Não, eu vou dar o dízimo para repreender o devorador. Não, eu dou o dízimo porque o Senhor constituiu na minha vida glória, honra, colocou em minha vida mesa, pão. Eu tenho que agradecer a Ele e eu quero que a obra dele continue sendo pregada. Então eu dizimo por voluntariedade e não por pressão nem pelo sistema de recompensa do mundo. A minha mente foi transformada. Glória a Deus. Glória a Jesus! Aleluia! Por favor, isso serve para o pastor, serve para a igreja. É a mesma coisa. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando você não serve a Deus de forma voluntária, você precisa de prazeres substitutos. Eu vou para a igreja por causa que eu rejo o grupo. Eu vou para a igreja porque eu sou o porteiro. Eu vou para a igreja porque eu sou o presbítero. Eu vou para a igreja porque eu sou que vou pregar hoje. Eu vou para a igreja porque hoje eu vou dirigir o culto. Eu vou para a igreja porque hoje é do meu departamento que eu sou líder. Ei, seu sistema de recompensa está funcionando errado. Aleluia. Aleluia. Eu venho para a igreja porque o meu coração anela em cultuar ao Senhor. Sabe? A minha cabeça tem que ter sido transformada pela renovação do meu entendimento. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Paulo não evangelizava para ganhar mais almas que o outro. Tem gente que faz negócio com tudo, ele precisa ter prazer. Então o prazer dele, eu ganhei mais alma do que Paulo, eu ganhei mais alma do que Josemir, eu ganhei mais alma do que irmã Lia. O prazer dele não está em ganhar almas para o reino de Cristo, o evangelho pelo evangelho. O prazer dele está nos números que dizem, ele foi um grande evangelista. Precisa transformar a sua mente. Alguém diz, não, eu preciso fazer desta forma porque eu tenho um cargo na igreja, eu tenho uma função, ou quem sabe alguém que faz um sacrifício não por voluntariedade, mas porque é obrigado a sacrificar. É verdade. Deus está dizendo a nós hoje, eu quero que você me cultue de forma voluntária. Aleluia. Eu preciso vir para a igreja e ter prazer em estar aqui. Eu preciso vir ao culto e ter prazer em louvar ao Senhor, em cantar, em orar, em pregar, seja o que for, em ficar sentado aqui no banco ouvindo o pastor. Eu preciso ter prazer nessas coisas. Eu preciso ter prazer em estar na companhia dos meus irmãos, orando pelo mais fraco e ele orando por mim às vezes aturando aquele irmão que é um pouquinho complicado, mas eu tenho prazer em abraçar as almas. De novo Paulo está dizendo, eu me deixarei gastar em favor das nossas almas. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Só quem é voluntário pode ter prazer nas dificuldades que o reino trará. Aqui não dá certo o culto de maravilha. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 10. Aleluia. Glória a Deus.
Amados, eu disse que Paulo precisou que a sua mente fosse transformada do sistema de recompensa. Eu vou perguntar para você, a sua mente já foi transformada do sistema de recompensa do mundo? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 10. Os irmãos sabem que o contexto deste texto é Paulo orando, pedindo a Deus para o livrar de um espinho na carne, um enviado de Satanás que vinha para me esbofetear. Aí ele diz assim, no verso de número 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Eu vou ler de novo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Ele não está dizendo eu gosto de sofrer, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo eu gosto que as pessoas mintam a meu respeito, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que gosta de passar necessidades. Perceba isso aqui, por favor, para que ninguém saia daqui vendendo tudo que tem, dizendo pode falar mal de mim mesmo. Não, Paulo não está falando isso. Paulo está dizendo, eu sinto prazer quando alguém mente ao meu respeito, quando eu tenho alguma fraqueza, ou sofro alguma injúria, ou tenho alguma necessidade. Paulo está dizendo o seguinte, na época que o meu sistema de recompensa era do mundo, eu não tinha nenhuma necessidade. Paulo era alguém bem visto na sociedade e por certo tinha alguma condição financeira. Por que eu digo isso? Porque Paulo tinha pergaminhos, e ter pergaminhos era para poucos. Só quem tinha recursos financeiros. E Paulo está dizendo aqui, e eu sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias, mas não é porque eu gosto destas coisas, é porque eu tenho prazer em tudo isso por amor a Cristo. Aleluia. Aí ele completa, porque quando estou fraco, aleluia, então eu sou forte. Só que mudou a forma de pensar. Só quem mudou o sistema de recompensa, só quem agora pensa de outra forma, é capaz de declarar algo como Paulo declarou. Eu vou perguntar, você tem condições de declarar isso esta noite? Aí o 15, ele diz, é o mesmo contexto, ele vai dizer assim, eu, já citei esse versículo aqui, agora eu vou ler. Eu de muito boa vontade, voluntário, eu farei isso de forma voluntária, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que... É interessante aqui, porque só quem mudou o sistema de recompensas pode dizer o que Paulo vai dizer agora. Porque certamente eu vou sempre dizer ao meu irmão Josemir que eu o amo conforme ele me ama. E se ele não me ama tanto, também não te amarei. Mas Paulo fala algo diferente. Paulo diz assim, porque mesmo que eu tenha amado-vos mais a cada dia, vocês cada vez me amam menos. Vocês quebraram o sistema de recompensa, mas eu continuarei amando vocês. Só quem faz isso de forma voluntária, de boa vontade, é capaz de amar sem ser amado. É verdade. De suportar quando não é suportado. De auxiliar quando não é ajudado. De interceder quando ninguém está orando por você. Ou como dizem por aí, alguém está orando até contrário, e você continua, Senhor, abençoa, guarda, protege, ele não gosta de mim, mas abençoa, Senhor, livra ele do laço do passarinho, da peste perniciosa, não deixa o mal entrar na casa dele, Senhor, intercedendo por alguém que está querendo ver a sua derrota. Imagina, isso só é possível em quem teve a mente transformada e é voluntário a servir a Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Queridos irmãos, a maior realidade do ser humano, escute isso, existe um instinto no ser humano, que é o de sobrevivência. O homem é capaz de fazer qualquer coisa, imagine, da mais absurda, para conseguir sobreviver. Vou contar aqui uma história rapidinho. Meu pai, uma época, sofreu um acidente em um ônibus coletivo. Esse ônibus estourou o radiador. E todas as pessoas, o ônibus estava muito cheio, todas as pessoas que estavam na frente do ônibus começaram a ser queimadas, porque o radiador era ali na frente do ônibus. E começaram a ser queimadas. Teve um rapaz que, na angústia, entenda isso, na angústia para sair daquele lugar, ele puxa o meu pai e bota meu pai sentado na água, tentando sair, tomar posição em outro lugar. Ele joga o meu pai na... Ele não fez aquilo porque ele queria machucar o meu pai, é porque ele estava lutando para sobreviver, para não ser queimado. O homem é capaz de coisas inimagináveis quando a vida dele está em risco. É verdade. Aleluia. Mas quem teve a mente transformada, quem teve a mente transformada, oh, aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo de número 21. Paulo encerra o nosso tema. Paulo define tudo que falamos aqui com uma simples frase. Eu sei que não é fácil falar uma frase simples como essa, porque há uma gama de grande verdade nela, porque Paulo está dizendo o que ele sente verdadeiramente. Não é possível que outros falem esta frase se não for verdade. Ele pode repetir como um papagaio, mas como sentimento, só quem entregou o seu coração de boa vontade para viver é Cristo. Paulo vai dizer, Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Glória. Aleluia. O maior desejo do humano é continuar vivendo. O maior desejo de um ser humano com a mente transformada, que deixou, que rompeu com o mundo, que não se conforma com o mundo, é que Cristo viva em mim. Glória. Eu não quero mais viver. Eu quero que Cristo viva em mim. E se não é possível que Cristo viva em mim, então para mim o morrer é ganho. Aleluia. Paulo vai dizer assim, olha, eu só não peço a morte porque eu acho que ainda tem alguma coisa para eu fazer de produtivo para o reino de Deus. Mas eu tenho dúvida se o melhor não seria ir ter com Ele. Aleluia. Só um coração voluntário pode exercer bem a vontade de Deus. Amados irmãos, entenda isso que eu vou falar aqui. Eu sei que de certo, e eu não saberia aqui apontar quem, mas é certo que algumas pessoas precisarão dispor das suas vidas numa entrega a Deus mais do que outros. Eu não sei explicar o porquê. Eu não sei dizer, não, mas não é uma questão de ir ou não ir para o céu, mas é uma questão de estar voluntário para cumprir o chamado de Deus. Glória. E alguns terão muito tempo livre, outros não terão. Uns orarão menos e outros orarão mais. Um intercederá menos, outro intercederá mais. Um lerá mais a Bíblia, outro lerá menos. Um pregará mais, outro pregará menos. Um viajará mais, outro viajará menos. Mas isso não significa que Deus não quer que nós sejamos voluntários a fazer a sua obra. Se pouco ou muito o que fizermos, precisamos fazer com o coração voluntário. Glória. Aleluia. Se fizermos com o coração voluntário, este modelo que Paulo viveu, este modelo que Paulo ensinou, este modelo que Paulo pregou, escute isso. Quando Paulo saiu a pregar pelo mundo, queridos irmãos, ele não imaginou que hoje nós estaríamos aqui falando dessas coisas.
Você entende isso? Aliás, Paulo esperava que a igreja fosse arrebatada há muito tempo atrás. Então veja bem, ele não esperava, mas veja o fruto de um coração voluntário, disposto. Quanto tempo dura o fruto que Paulo plantou? A semente que Paulo plantou até hoje está dando frutos, dá frutos aqui. Nós falamos sobre isso, nós pregamos sobre isso, orientamos a igreja com os frutos daquilo que Paulo fez. E sabe por que isso é possível? Porque Paulo foi voluntário. Não é aquele hino assim. Tem um hino de missões assim. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui. A quem enviarei? Mas é o mais moderno, Paulo. Sim. Não é da minha época. Eis-me aqui. Mas no coração da pessoa ele está dizendo, mas não manda para longe, não. Mas não manda para um lugar que está passando provações. Você entende? Mas o que o Senhor quer de nós não é que nós determinemos ou determinemos aquilo que iremos fazer, mas que nós estejamos prontos e voluntários para fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. Glória. Aleluia. No começo deste culto, eu peço à igreja para se colocar de pé. Eu peço à igreja para se colocar de pé. O Lucas cantou o hino e ele fala de um coração voluntário, de uma vida voluntária que entrega tudo ao Senhor. E a gente canta, Paulo e Josemir, Samuel, obreiros da casa, a gente canta, a minha vida é do mestre. Mas se o mestre disser, vai para lá, não vou não. Se o mestre disser, vem para cá, não. O Senhor está esperando de nós, da igreja, de mim, de todos nós, que sejamos de fato alguém que possa declarar, a minha vida é tua, faz como tu queres.